Física. Livro 1. 1. Visto que o conhecimento e a ciência se encontram simultaneamente presentes em todas as modalidades de investigação, nas quais existem princípios, causas ou elementos, sempre que estes mesmos mereçam ser conhecidos, já que, com efeito, consideramos conhecer cada um mediante o conhecimento das respectivas primeiras causas, dos primeiros princípios, indo até aos seus elementos. Resulta, assim, evidente que na ciência da natureza importa, primeiro que tudo, estabelecer quais são os seus princípios. Acontece, porém, que o caminho mais natural a seguir será no sentido daquelas coisas que, para nós, são mais conhecidas e claras, com vista àquelas outras que são, por seu turno, mais conhecidas e claras em si mesmas. Com efeito, nem sempre essas mesmas coisas são para nós as mais absolutamente conhecidas. Por conseguinte, é necessário que se proceda do seguinte modo: partir das coisas menos claras em si mesmas, ainda que para nós mais claras, e passar depois para aquelas que são mais claras em si mesmas e mais conhecidas. Por outro lado, aquilo que para nós se apresenta evidente, é claro, consiste principalmente num amálgama algo confuso. Depois, a partir desta mescla indistinta, os princípios e os elementos tornam-se perceptíveis e dão-se a conhecer através da análise. Eis a razão por que se deve proceder do geral para o particular. Com efeito, enquanto o todo pode ser conhecido por intermédio da sensação, o geral, por sua vez, consiste numa espécie de todo. Inclui em si uma série de generalidades a serem constituídas como suas partes. O mesmo vale, de alguma maneira, no que concerne aos nomes relativos à definição, já que assim se significa uma espécie de todo indistinto, com o nome de círculo, quando por seu lado a definição de círculo discrimina por análise as suas próprias partes. Além disso, as crianças chamam pais a praticamente todos os homens, assim como mães a todas as mulheres, apenas vindo a distingui-los, como sendo cada um posteriormente. 2. Por conseguinte, é necessário existir, seja um só princípio, sejam vários, além de, se for apenas um, ou ser ele imóvel, conforme afirmam Parmênides e Melisso, ou se mover, segundo os denominados físicos, esses tais que dizem ser o ar, o primeiro princípio, enquanto, segundo outros, é a água. Devendo, no caso de serem vários, ser finitos, infinitos, e sendo finitos ou mais do que um, serão 1, 2, 3, 4 ou qualquer outro número. Se infinitos, porém, ou serão, segundo Demócrito, genéricos em si mesmos, não obstante diferindo quanto à figura e quanto à forma, ou ainda por oposição. O mesmo pensam aqueles que se propõem calcular
quantos seres vivos existem. A partir dos seres existentes, passam então a indagar se porventura existirá um primeiro e único ser, ou se múltiplos. No caso de serem múltiplos, serão eles finitos ou infinitos. Logo passando a questionar-se sobre serem o princípio e o elemento apenas um, ou pelo contrário, vários. Por outro lado, no que concerne a examinar a unidade e a imobilidade do ser, tal não será do domínio da física. Do mesmo modo que quanto ao geômetra, deverá ele suspender o seu juízo quando algo contraria os seus princípios, visto que tal compete, todavia, a uma outra ciência, ou a uma que seja comum a todas elas. O mesmo valendo para aquele que indaga acerca dos primeiros princípios. Não existe, então, princípio algum, caso exista apenas uma só coisa, e, além disso, assim seja enquanto tal. Com efeito, um princípio só o é, em relação a uma ou a várias coisas. De fato, na ocorrência de se examinar, da mesma maneira, se porventura uma coisa é isso mesmo, não apenas equivalerá a refutar outra tese qualquer, como por exemplo, a daqueles que falam só por falar, tal qual se verifica com a postura heraclitiana. Ou ainda, quando se afirma que essa coisa é um único homem. Ou também, ainda, ao tentar se solucionar uma argumentação erística, conforme assim consta em ambos os raciocínios de Melisso e de Parmênides, ao recorrerem a falsas premissas, e por isso, sendo inválidos, os seus silogismos. Ainda que o de Melisso seja algo grosseiro, e aliás, desprovido de dificuldade alguma, já que se verificou ser absurdo, revelando-se tudo o demais, sem impedimento algum. Pelo que nos toca, admitamos, pois, que as coisas que o são por natureza, na totalidade, ou em parte, são movidas. Tal resulta claro por indução. Todavia, não será apropriado refutar tudo ao mesmo tempo e em absoluto, mas antes, apenas aquilo que se demonstrou ser falso com base nos princípios, dado que não será viável. Tal como, por exemplo, a missão do geômetra consiste em refutar a quadratura, segundo os respectivos segmentos, visto não ser função do geômetra a solução proposta por antifonte. Ora mais, como no seu desenvolvimento sobre o problema, que de maneira alguma competirá à física, poder-se-ão formular certas dificuldades, que na verdade são do domínio da física. Dado isso, melhor será que se discuta um pouco acerca dessas mesmas, já que esta investigação importa, sobremaneira, a filosofia. O princípio mais conveniente entre os demais, visto o ser manifestar-se de diversos modos, será, portanto, ver o que pretendem justamente dizer aqueles que defendem serem todos os seres apenas um. Se porventura todos os seres são substância, quantidades ou qualidades, além de serem apenas uma única substância, como por exemplo um único homem,
um só cavalo ou uma só alma. Ou ainda, se porventura consistem numa única qualidade, como o branco, o quente ou outra qualquer do mesmo gênero. Enfim, todas estas asserções diferem, com efeito, entre si, tornando-se insustentáveis. De fato, se o ser é substância, ou quantidade ou qualidade, em separado ou em conjunto, então serão múltiplos os seres. No caso de o todo ser quantidade ou qualidade, existindo ou não, a substância resulta um absurdo, se é legítimo chamar absurdo ao impossível. Na realidade, nenhuma outra coisa se poderá diferenciar senão a substância. É que tudo existe em função da sua própria substância. Melisso, por sua vez, afirma que o ser é infinito. Por conseguinte, aqui o ser é a quantidade, pois que o infinito está na quantidade. E todavia, a substância não pode ser infinita, nem quantidade, nem afeição, a não ser por acidente, sendo como tal, segundo esta ou aquela quantidade. É que na definição de infinito está subjacente a quantidade e não a substância ou a qualidade. Assim sendo, ora substância, ora quantidade, o ser é dois e não só um. Se apenas substância, nunca será infinito, nem terá grandeza alguma, já que seria então uma quantidade. Além disso, como o ser pode ser ele próprio entendido de diversos modos, urge examinar por que motivo poderão afirmar ser o todo. Com efeito, o ser é considerado quer como o contínuo, o indivisível, quer como tudo aquilo que possui uma só definição e uma só quantidade, tal como o vinho ou o suco da videira. Além disso, caso informe uma dificuldade em relação à parte e ao todo, talvez não diga ela propriamente respeito ao contínuo enquanto tal, ainda que seja necessário examiná-la por si mesma. Saber se porventura o todo e a parte constituem uma unidade ou uma pluralidade. Se são um só ou vários, e se vários por que razão são vários. O mesmo valendo para as partes que não são contínuas. Além de, consoante seja cada uma, ser ela tomada enquanto unidade indivisível, a formar o uno com o todo, não podendo sê-lo senão umas com as outras. Todavia, caso o uno seja o indivisível, de maneira alguma existirá quantidade ou a qualidade, não sendo por isso o ser infinito. Como defende Melisso, nem tão pouco finito, como diz Parmênides. É que, de fato, é o limite que é indivisível, e não aquilo que é limitado. Enfim, se todas as coisas são, conforme a definição, uma só, esvala-se na tese de Heráclito. Serão com efeito as mesmas as noções de bem e de mal, e por essa razão, o mesmo se verifica em relação ao bem e ao não bem. Por isso serão os mesmos o bem e o não bem, assim como o homem e o cavalo. Já não concernindo, posto isto, a unidade do ser que visa esta tese,
mas antes, a sua respectiva negação, com os conceitos de qualidade e de quantidade a serem idênticos. Ademais, os mais recentes dos antigos pensadores, também eles, se viram em dificuldade ao tentar evitar que o uno pudesse alguma vez coincidir com o múltiplo. Esta é a razão por que uns, como Licofron, suprimiram a forma lexical ser, enquanto outros, por seu lado, aceitaram a expressão ao afirmarem não ser o homem branco, mas antes estar embranquecido, assim como ainda a ocorrência dele não andar, mas antes estar em andamento. Deste modo, evitando que o uno se torne múltiplo ao introduzir está, o que supõe, aliás, que o uno e o ser são entendidos da mesma maneira. Assim sendo, as coisas constituem-se numa pluralidade pela definição, como, por exemplo, os conceitos de branco ou de letrado diferem e coincidem numa mesma coisa, sendo o ser múltiplo, ou pela divisão, como o todo e as partes. Quanto a isto, enfrentavam uma dificuldade ao tentarem evitar que o uno fosse múltiplo, a saber, como se de algum modo fosse possível o uno e o múltiplo serem uma só coisa, sem que estes viessem a corresponder a duas asserções contraditórias. É que, com efeito, o uno é tanto uno em potência, quanto uno em entelequia. 3. À primeira vista, aparenta ser impossível que os seres sejam apenas um, sendo os argumentos por eles aventados de fácil resolução. Com efeito, ambos eles, tanto Melisso quanto Parmênides, apresentam raciocínios silogísticos erísticos. As suas premissas são falsas, e, portanto, maus os seus silogismos, sobretudo o de Melisso, tosco, e não apresentando nenhuma dificuldade que se deixe sobrelevar o que de absurdo aí existe, e, logo, tudo há de assim transparecer, e sem dificuldade alguma. É, pois, evidente que Melisso comete um paralogismo. Considera com efeito poder inferir-se que, no caso de tudo o que foi gerado ter um início, aquilo que não o foi, não o terá. Depois, por outro lado, uma outra incongruência consiste em se conceder a tudo aquilo que foi gerado a respectiva noção de começo, em conformidade com essa mesma coisa, e não segundo o tempo. Isto valendo tanto para a geração em absoluto, quanto para a respectiva alteração, assumindo não haver mudança quanto ao conjunto. De seguida, por que razão, logo, se deduzirá a imobilidade a partir da unidade? Quando a unidade, a constituir uma parte, é bem patente, e assim se mova a si mesma. E por que não o todo? Assim sendo, por que motivo não poderá haver alteração? Desta arte, a unidade do ser jamais poderá ser unidade específica, a não ser que não se trate, então, da unidade específica da matéria. É precisamente acerca de uma unidade deste último gênero que pretendem dissertar
certos físicos, embora não o façam em relação ao primeiro tipo, já que não é pela espécie que o homem difere do cavalo, ou que os contrários se opõem entre si. Contra Parmênides, o mesmo poderia dizer-se, pelo menos, no que toca aos argumentos invocados contra ele, no caso de haver algo que lhe seja particular, com a respectiva refutação, a poder ser assim formulada. As premissas, por um lado, são falsas, enquanto, por outro, a conclusão não é válida. As premissas são falsas, visto que toma o ser como absoluto, sendo as respectivas acessões múltiplas. Além disso, a conclusão carece de valor algum, já que, se porventura se considera como únicos dados as coisas brancas, sendo o ser entendido como o branco, tais coisas brancas nem serão múltiplas, nem tampouco constituirão uma unidade. Com efeito, nem por continuidade nem por definição, jamais poderá o branco ser um só e único. Na verdade, é necessário distinguir, no próprio conceito, o branco e o seu sujeito, sem que nos vejamos obrigados a admitir a revelia do objeto branco, coisa alguma em separado. É que, nesse caso, não será enquanto coisa separada, mas antes como conceito, que o branco e o seu sujeito diferem entre si. Isso, contudo, não tinha sido previsto por Parmênides. No momento urge, portanto, considerar não só a unidade do ser, enquanto atribuída a um sujeito, mas ainda o ser enquanto ser, e o uno enquanto uno. Além disso, diz-se atributo por referência a um sujeito determinado. Por conseguinte, o sujeito cujo atributo será o ser não poderá existir, visto que é bem diferente do ser, e por isso será algo que não existe. Portanto, é claro que o ser enquanto ser nunca poderá existir numa outra coisa, posto o ser não concernir a essência desta coisa, contanto que não signifique o ser várias coisas, de modo que cada acessão venha, assim, a corresponder a um ser determinado, e contudo supôs-se haver o ser de ter múltipla significação. Na ocorrência de o ser enquanto ser não ser atributo de coisa alguma, e se pelo contrário, a ele tudo se lhe atribui. Neste caso, deverá questionar-se o seguinte: por que razão o ser enquanto ser há de sobretudo significar o ser e não o não ser? Com efeito, suponha-se que o ser enquanto ser se confunde com o branco, não sendo a essência do branco o ser enquanto ser, já que o ser de modo nenhum pode ser-lhe atribuído. É que, visto isto, o que não é ser enquanto ser, jamais poderá ser o ser de coisa alguma. Assim sendo, o branco não será o ser, ainda que não seja, por outro lado, nenhum não ser qualquer, mas, em vez disso, venha a sê-lo de maneira absoluta, enquanto não ser. Eis, pois, a razão porque o ser enquanto ser não é o ser. Na verdade, poderia dizer-se que tal é branco e que o branco pressupõe o não ser, conforme podemos disso inferir, neste caso,
Se o branco implica ser assim, tal qual é, o ser só poderá significar múltiplas coisas. Nem tampouco possuirá o ser grandeza alguma, caso seja o ser enquanto ser, já que as respectivas partes se relacionam segundo uma determinada alteração. Além disso, o ser enquanto ser divide-se num outro ser enquanto ser, como o prova a definição, visto que, se o homem é um animal genuíno, também será o animal um ser autêntico, bem como o bípede. Com efeito, se não forem seres enquanto seres, então serão meros acidentes. No entanto, tal será impossível no que respeita o homem ou qualquer outro ser. Na verdade, denomina-se acidente aquilo que pode ser ou não ser encontrado no sujeito, ou aquilo que, quanto à respectiva definição, pode ser encontrado como lhe pertencendo enquanto acidente, ou então aquilo no qual se inclui a própria definição daquilo que se encontra e lhe pertence como acidente. Assim sendo, a circunstância de estar sentado, enquanto referida como algo em separado, ou aquele nariz achatado, na qual se encontra a definição de nariz, em relação ao qual dizemos ser tal nariz achatado, consistem em acidentes. Por mais que sejam as partes ou os elementos de uma definição, a respectiva definição nunca poderá abranger o todo. No bípede, por exemplo, não existe definição de homem, nem tampouco no branco, a de homem branco. Com efeito, se de fato assim é, se porventura o bípede concerne ao homem enquanto acidente, tal implicará necessariamente que ou ele virá a ser discriminado por isso, desse modo inferindo-se que o homem nunca terá sido bípede, ou então, na definição de bípede, estará já incluída a de homem. Tal, não obstante, é impossível, já que é o bípede que está contido na definição de homem. Todavia, se o bípede e o animal pertencerem, por acidente, a qualquer outra coisa, não sendo nenhum nem outro seres verdadeiros, então o homem pertencerá, por acidente, a qualquer outra coisa. Não obstante, sabe-se que é necessário que o ser verdadeiro não seja atributo de coisa alguma, e que, pelo contrário, seja o sujeito em relação ao qual se referem esses dois atributos, segundo o seu respectivo conjunto. O todo nesta ocorrência seria assim formado de indivisíveis. Outros, por seu lado, atribuíram às suas doutrinas os dois pontos seguintes. Primeiro, quanto à razão, e caso o ser supusesse a unidade, tudo consistiria no uno, concedendo a existência do não ser. Segundo, quanto à dicotomia, ao terem sugerido grandezas indivisíveis. Por outro lado, resulta evidente que alguns, com o argumento de o ser pressupor a unidade, não podendo por isso, com os respectivos contraditórios, coexistir, negam que o não ser exista efetivamente. E com efeito, coisa alguma obsta a que ele possa existir, não como não ser absoluto, mas enquanto um certo não ser. Além disso, o fato de se afirmar que se nada pode existir fora do ser em si mesmo, o todo é uno,
não passa de um absurdo. Na realidade, como se poderá entender o ser em si mesmo, senão como ser, enquanto ser? Assim sendo, nada impede que, da mesma maneira, os seres sejam múltiplos, conforme se alegou anteriormente. Então, fica demonstrado que o ser assim, entendido, não é possível de todo em todo. 4. Em relação ao que os físicos afirmam, existem duas posturas. Segundo uns, fazem da unidade do ser um corpo substância, que tanto é um dos três elementos, quanto um outro mais denso do que o fogo e mais sutil do que o ar. Todo o resto sendo formado por condensação e por rarefação, assim constituindo-se a pluralidade dos seres. Quanto a isto, estas duas circunstâncias são contrárias, como sendo por excesso e por defeito, a semelhança do grande e do exíguo, tal como afirma Platão, ainda que para este hajam aqueles de corresponder à matéria, e o uno a dita forma, enquanto para aqueles outros, a matéria como substância é o uno, sendo os contrários as diferenças e as formas. Segundo outros, é a partir do uno, que os inclui, que brotam os respectivos contrários. Por divisão, como consideram Anaximandro, e os demais que supõem a unidade e a multiplicidade do uno, como Empédocles e Anaxágoras. Fazendo estes, com efeito, todas as outras coisas se originarem, a partir do caos, por divisão. Na verdade, o que os diferencia resume-se ao fato de para um haver alternância, enquanto para o outro apenas um sentido. Para um, existe uma infinidade de partes iguais e de contrários, enquanto para o outro apenas há aquilo que se denomina elementos. Por seu lado, Anaxágoras defendia a infinidade, já que subscrevia a opinião comum dos físicos de ser verdade não haver coisa alguma que se possa gerar a partir do nada. Com efeito, tal será a razão porque supunham existir uma mistura primitiva, concebendo a geração de certo tipo como uma alteração, além de se referirem ainda à composição e à separação. Segundo aquele, os contrários formam-se a partir tanto de uns quanto dos outros, como que preexistindo uns nos outros. Tudo o que é gerado dimana, portanto, de seres ou de não seres, sem que, todavia, seja efetivamente possível que isso proceda dos ditos não seres. E nisto, todos os físicos, assim particularmente denominados, estão de acordo, havendo por conseguinte, segundo estes, a geração de se ocasionar, necessariamente, a partir de seres ou de seres pré-existentes, que contudo pela exiguidade da sua massa, escapam aos nossos sentidos. Por esse motivo, afirmam que tudo se encontra mesclado no todo, visto a experiência lhes demonstrar que precisamente tudo se vinha a gerar a partir do todo, variando as respectivas aparências do mesmo modo que mudam os nomes, a saber, em conformidade com aquele infinito visado, e em função da sua correspondente
quantidade vigente nessa mistura. No estado puro, não se poderá, por isso, descortinar tudo o que for branco puro ou negro puro, nem tampouco o doce, a carne ou o osso, constando assim justamente o que então prevalece em cada coisa que aparenta ser a sua própria natureza. Efetivamente, seu infinito enquanto infinito é desconhecido. Então, o infinito segundo o número, ou aquele segundo a grandeza, consistirá numa quantidade não conhecida. Do mesmo modo que o infinito conforme a espécie é uma qualidade desconhecida. Além disso, caso os princípios sejam infinitos, quanto ao número e quanto à espécie, não será possível a partir disso conhecer coisa alguma. É que nessa eventualidade apenas julgamos conhecer o composto, logo que entendemos em que precisamente consistem e quantos são os seus respectivos elementos. Para mais, e nisto por necessidade, se a parte pode ser algo segundo a grandeza, ou a exiguidade, o todo também o poderá ser. Falo, aliás, acerca dessas partes que existem no todo e nas quais ele se divide. No caso de um animal ou de uma planta, não poderem constituir algo segundo a sua grandeza ou exiguidade. O mesmo valerá como evidente em relação a cada uma das suas partes, da mesma maneira que se verifica com o todo. Com efeito, tanto a carne quanto o osso, ou os demais, são partes do animal, do mesmo modo que os são os frutos, em relação às plantas. Redunda manifesto ser efetivamente impossível que a carne, ou o osso, ou outra coisa qualquer, possam vez alguma alcançar todos os graus eventuais relativos à grandeza, quer segundo o aumento, quer segundo a diminuição. Ainda assim, admitamos então que tais coisas se encontrem, acaso, umas nas outras, sem terem sido geradas, havendo, no entanto, de serem como que extraídas por separação do todo, onde preexistem enquanto partes, com o respectivo nome a concernir a parte dita preponderante. Além de, por outro lado, não importar o que quer que seja, a ter sido gerado a partir do que seja o que for, como sucede com a água, por exemplo, que poderá ser extraída a partir da carne por separação, assim como a carne o será a partir da água. Do mesmo modo que todo o corpo se vem a exaurir como tal em função de um determinado corpo finito, aparentará ser impossível que cada coisa possa assim subsistir em qualquer coisa. Com efeito, ao separarmos da água uma parte de carne e logo uma outra do que resta por separação, nesse caso, por conseguinte, mesmo que a parte extraída seja cada vez mais pequena, e assim sucessivamente, nunca se há de poder superar, por outro lado, em exiguidade, uma determinada dimensão de grandeza. Por conseguinte, consoante o processo de extração se venha a extinguir, o todo não poderá existir no todo. Por isso, não subsistirá carne alguma no que efetivamente resta da água. Se bem que,
Se tal, pelo contrário, não se extingue, o respectivo processo manter-se-á, reduzindo-se assim, a partir de uma grandeza finita, as demais grandezas, também finitas. Tal, todavia, é impossível. Por outro lado, visto que todo o corpo, do qual se separa uma parte, necessariamente diminui, e por isso a quantidade de carne é circunscrita em função da grandeza e da exiguidade correspondentes. E por isso se constata, evidentemente, que a partir da parte mais exígua possível de carne, nunca se poderá obter porção alguma de outro corpo, pois seria esta ainda algo de mais exíguo do que aquilo que é o mais exíguo possível. Então, mediante isto, nos corpos infinitos, poderia haver uma carne, um sangue, um cérebro, já infinitos, cada um existindo em separado, embora sem existência real, e todavia, sendo cada um infinito. Tal é absurdo. De fato, afirma ele, que a separação de modo nenhum se verifica sem apontar os respectivos motivos. Ainda que o formule acertadamente, é que de fato as afeições não são separáveis. Além disso, se as cores e os hábitos se encontrassem misturados, aconteceria depois da dita separação também que existiria um branco e um bem saudável, a de terem nada mais senão o branco ou esse bem saudável, e nunca segundo um determinado sujeito. Por conseguinte, tal postura é absurda e pelo visto impossível, já que uma inteligência assim só o poderia ser mediante visar a separação, sendo impossível fazê-lo tanto em quantidade quanto em qualidade. No que respeita à quantidade, a grandeza mais exígua não existe. Quanto à qualidade, as afeições não podem ser separadas. Por outro lado, de maneira nenhuma, pensa corretamente ao considerar a geração dos ditos semelhantes. Demais, de certo modo, a lama divide-se em lama, isto é, num outro nome. Por essa razão, não correspondendo, além disso, a maneira segundo a qual os tijolos provêm da casa, ou a casa dos tijolos. Pelo mesmo motivo, a água e o ar são formados e produzidos a partir um do outro. Então, será sobretudo melhor tomar os princípios, que são menos numerosos, ou em número limitado, como o faz precisamente Empédocles. 5. Entretanto, todos tomam como princípios os contrários, tanto aqueles que afirmam que o todo é uno e desprovido de movimento. Com efeito, Parmênides faz do quente e do frio princípios, que aliás denomina fogo e terra, como aqueles outros que assim consideram o raro e o denso, além de Demócrito, com o cheio e o vácuo, sendo conforme pensa, um o ser enquanto o outro é o não ser. Aquilo que ele distingue como situação, figura e ordem. Constituem estes tais os gêneros contrários, a saber, a situação, o alto e o baixo, o antes e o depois, enquanto a figura visa o angular e o não angular, o direito e o circular.
conforme se vê, todos, a seu modo, tomam como princípios os respectivos contrários. E isso tem a sua razão de ser, já que os princípios não terão de ser formados uns em função dos outros, nem de outras coisas sequer. Além disso, todas as coisas se geram a partir dos princípios. Ora, temos o conjunto dos primeiros contrários. Primeiros, porque não se formam de nenhuma outra coisa, e contrários, porque nunca se geram uns a partir dos outros. Todavia, o motivo por que assim é, convirá ser investigado de maneira racional. É necessário, portanto, aceitar desde já que ser algum poderá existir, cuja própria natureza, vez alguma, se permitirá formar outro ser qualquer, ou que este seja formado por outro. Depois, que não existe geração, na qual um determinado ser se gere efetivamente a partir de outro tal, a não ser que o seja por acidente. Assim sendo, como poderia o branco provir do letrado, caso o letrado não fosse um acidente do não branco ou do preto? E contudo, o branco vem do não branco, embora não de todo o não branco, dado que vem também do preto ou dos seus intermédios. Sucedendo do mesmo modo com o letrado em relação ao não letrado, embora não de todo o não letrado, e também por outro lado do iletrado ou dos seus intermédios, se porventura existirem. Nem tampouco coisa alguma se corrompe assim ao sabor da fortuna em função de qualquer outra coisa, tal como o branco não se corrompe no não letrado, salvo por acidente. Mas antes, no não branco, ou então, não importando em qual seja esse não branco, havendo antes de o ser no preto ou num seu intermédio. O mesmo se verificando com o letrado e o iletrado, também não importando em qual seja, e de preferência no iletrado ou num dos seus intermédios, se porventura existirem. O mesmo acontece com outras ocorrências, visto o mesmo raciocínio se aplicar àquelas coisas que não são simples, mas em vez disso, compostas. Além de, e porque não existe nome para os estados contrários, tal não merecer uma menção especial. Com efeito, o harmonioso provém necessariamente do não harmonioso, assim como o não harmonioso do harmonioso. Do mesmo modo, posto isto, o harmonioso corrompe-se no não harmonioso, não importando em qual, se bem que, sobretudo, naquilo que se lhe opõe. Portanto, em nada difere a linguagem da harmonia daquela a ser atribuída à ordem e à composição, já que se trata evidentemente do mesmo raciocínio. Assim sendo, quer se trate da casa, da estátua ou de qualquer outra coisa, tudo isso possui o mesmo tipo de geração. A casa provém de um estado de dispersão de materiais, ainda não reunidos. A estátua, ou qualquer outra figura, surge daquilo a que falta a respectiva figura. Tal sucedendo em cada um destes casos, no sentido tanto de uma ordem quanto de uma composição.
Caso tal seja verdadeiro, diremos, então, que a geração de tudo aquilo que é gerado, assim como a corrupção de tudo o que é corrompido, tem por início e termo os contrários, ou os respectivos intermédios. Com efeito, os intermédios provêm dos contrários, assim como, por exemplo, as cores do branco ou do preto. É que, consoante isso, todos os seres gerados são, por natureza, contrários ou provenientes de contrários. Conforme dissemos anteriormente, verifica-se pelo menos um acordo consensual em relação a esta questão. Todos eles tomam efetivamente como elementos e como princípios, segundo afirmam. Os contrários, ainda que o façam sem justificação racional, tal qual a própria verdade nisso os houvesse coagido a proceder assim. Com efeito, distinguem-se aqueles entre si, ao considerarem uns os primeiros, enquanto outros, por sua vez, os últimos, sendo estes conhecidos, respectivamente, segundo a razão ou segundo a sensação. Assim, o quente e o frio, para uns, o úmido e o seco, para outros, o ímpar e o par. Segundo ainda outros, havendo outros tantos de considerar a amizade e o ódio como as pretendidas causas da geração. Enfim, tudo isto varia segundo certas distinções, essas mesmas que acabamos de referir. Por conseguinte, pode dizer-se que existe tanto acordo quanto desacordo. Desacordo em relação à aparência, e todavia, acordo quanto à analogia, já que procedem com vista à mesma série de contrários, sendo uns, com efeito, positivos, enquanto outros negativos. Eis, portanto, como são esses, seus princípios idênticos uns aos outros, sendo-o ainda pela distinção entre o pior e o melhor, assim como também os são mais conhecidos pela razão, segundo uns, ou pela sensação, segundo outros. É que, quanto a isto, enquanto o geral é melhor conhecido pela razão, o particular, por seu lado, é o pela sensação, a saber, a razão é própria do geral, ao passo que a sensação o é, por seu turno, do particular. Do mesmo modo, o grande e o exíguo competem à primeira, a saber, a razão, enquanto, por outro lado, o denso e o raro competem à segunda, isto é, a sensação. Seja como for, torna-se, portanto, evidente que os princípios devem ser os contrários. 6. No entanto, temos a questão relativa a saber se os princípios, que são os contrários, serão porventura 2, 3 ou em maior número. Com efeito, serem apenas um é impossível, porque o contrário não é apenas um, tampouco será infinito, já que o ser não poderia ser assim inteligível. Existe, além disso, uma única contrariedade, num só gênero. Logo, a substância é o apenas de um único gênero. Na verdade, a explicação será mais plausível a partir de princípios em número finito, sendo por isso muito mais válida.
como a de Empédocles, do que aquela a partir de princípios infinitos. Com efeito, pensa este resumir tudo aquilo que Anaxágoras pretende explicar com a sua infinidade de princípios. Assim sendo, existe entre contrários diferentes relações de anterioridade e de proveniência, tal como o doce e o amargo, o branco e o preto. E, contudo, deverão os princípios permanecer na eternidade. Por conseguinte, é evidente não serem eles nem apenas um, nem infinitos. Todavia, uma vez que sejam em número finito, poder-se-á justificadamente afirmar que são um e não dois. Com efeito, resvalar-se-ia em dificuldades ao invocar-se aquela disposição natural pela qual a densidade exerceria qualquer ação sobre a rarefação ou, ao invés, esta sobre aquela. O mesmo aplica-se a qualquer outra contrariedade, já que a amizade não se une obrigatoriamente ao ódio, nem deste obtém ela coisa alguma, passando-se o mesmo no sentido inverso. No entanto, a ação a ambos, relativa, produz-se ao nível de um terceiro termo. Além disso, alguns pressupõem vários termos a constituírem a natureza dos seres. De outro modo, ficar-se-ia em dificuldade, caso não se colocasse e fosse subjacente aos contrários uma outra natureza. Não existe efetivamente ser algum cuja própria substância seja formada por contrários. Por conseguinte, diga-se, pois, que o princípio nunca poderá ser atribuído como predicado a sujeito algum. Mas, havendo de o nunca ser, teria de haver princípio de princípio. O sujeito é sempre princípio e deve ser anterior ao respectivo atributo. Eis, pois, a razão por que a substância nunca é contrária à substância. Assim não sendo, como poderia qualquer substância por vir da não substância? Ou então, como poderia uma não substância ser anterior a qualquer substância? Eis por que razão, caso se aceite tanto a asserção precedente quanto esta última, é necessário, para que se mantenham os dois, tomar um terceiro termo entre os demais princípios, sendo, aliás, tal a posição daqueles para quem tudo é uma só e única natureza, como a água e o fogo, ou um intermédio entre os dois. Assim, o intermédio afigura-se preferível, já que o fogo e a terra, o ar e a água constituem um amálgama de contrariedades. Ainda assim, não será desprovido de razão que uns tenham considerado como sujeito uma outra coisa qualquer, ao passo que outros, o ar, pois o ar possui o menor número de variantes sensíveis, enquanto aquele outro o considera como sendo a água. Todavia, todos eles concebem, com efeito, o uno a partir dos contrários, como a densidade ou a rarefação, o mais ou o menos. Resumindo, aí inclui-se seguramente o excesso e o defeito, como acima se referiu, parecendo tal postura
ser de longa data, sendo o uno, com o excesso e o defeito, princípios dos seres, exceto no que concerne aos respectivos cambiantes assumidos por aquela. Segundo os antigos, enfim, o conjunto é agente, enquanto o uno é paciente. Segundo os mais modernos, é o contrário que acontece, a saber, o uno é agente ao passo que o binômio é paciente. Seja como for, poder-se-á afirmar, conforme se verifica com os nossos argumentos, e também com outros semelhantes, existirem efetivamente três elementos que de maneira alguma poderão ser mais do que três. É que, como paciente, o uno é suficiente, em caso fossem quatro os termos, e por isso, dois os contrários. Seria então necessário, para cada um deles, haver um outro de natureza intermédia. Sendo, portanto, acaso sejam dois, com a possibilidade de se gerarem um a partir do outro, um desses contrários injustificado. Acrescente-se ainda, não se poderem, por consequência, simultaneamente, verificar vários primeiros contrários. Na verdade, a substância consiste num gênero, enquanto o ser, por sua vez, noutro, havendo como consequência de se distinguir os princípios entre si apenas segundo a inferioridade ou a posteridade, e não conforme o gênero. Com efeito, nunca poderá existir, num só gênero, mais do que um único contrário, com o resultado de os contrários, aparentemente, se resumirem a um só. Por conseguinte, é evidente que o elemento nunca será apenas um, embora nunca venha a exceder dois ou três. Todavia, qual destes elementos é o visado? Isso, conforme dissemos, será uma questão a revelar-se bastante intricada. 7. Pelo que nos toca, começaremos por considerar, em primeiro lugar, a geração no seu conjunto, visto ser natural falar-se acerca daquelas coisas que são comuns, somente passando-se a examinar, de seguida, aquilo que é particular em relação a cada coisa. Com efeito, ao dizermos ser uma coisa gerada a partir de outra, ou um termo diferente de um outro diferente, por isso entendemos que ou seja justamente no sentido simples ou, por outro lado, no complexo. Eis, portanto, aquilo que com isso pretendo dizer. Na verdade, pode dizer-se que um homem se torna letrado, como ainda o não letrado pode tornar-se letrado, ou ainda, um homem não letrado torna-se homem letrado. Assim sendo, o sentido simples concerne a quanto menciono, por um lado, o sujeito da geração, a saber, o homem ou o não letrado, e por outro, aquele em que as coisas geradas o fazem tornar, como o letrado. Visa o sentido complexo. Pelo contrário, o fato de eu unir num só o sujeito da geração e aquilo em que se torna, quando afirmo, por exemplo, que o homem não letrado se torna num homem letrado. Com efeito, entre todas as coisas, poder-se-á enunciar a propósito de umas que não só se advém
por geração nessa tal coisa, mas que também provém elas a partir dessa tal coisa. O não letrado por um lado, o letrado por outro. Todavia, isso não se verifica obrigatoriamente em todas as outras situações, já que efetivamente não se diz ter o homem provindo do letrado, mas antes que se tornou o homem letrado. Além disso, nas demais coisas que são geradas, segundo aquela acessão de geração simples, uma subsistirá enquanto é gerada, enquanto a outra não. O homem subsiste quando se torna letrado, sendo homem ainda. O não letrado, porém, ou o iletrado não podem subsistir, nem enquanto entidades simples, nem tampouco enquanto unidos ao seu sujeito. Ao estabelecer-se isto, poder-se-á descortinar em todas as demais situações de geração, e por mais tênue que o seja, a já referida necessidade de haver um determinado sujeito, a saber, aquilo que se gera. Ainda no caso de, quanto ao número, ser um não será certamente apenas um no que concerne a forma, a saber, a noção. É que a essência do homem não é a mesma que a do iletrado. Além disso, subsistindo um, o outro não pode subsistir. Aquilo que não se lhe opõe subsiste. O homem, com efeito, subsiste. O letrado e o iletrado, ao contrário, não podem subsistir, nem tampouco o respectivo composto dos dois, como é o caso do homem iletrado. Na verdade, o fato de se ser gerado a partir de alguma coisa, de preferência a ser gerada qualquer coisa, é próprio daquelas coisas que não subsistem. Isto é, na eventualidade do letrado, que é gerado a partir do iletrado, e de modo nenhum, quanto ao fato de ser o homem gerado a partir do letrado. Todavia, esta circunstância diz respeito a algumas vezes as coisas que subsistem. É que se diz efetivamente ser a estátua gerada a partir do bronze, e nunca ter o bronze produzido a estátua. Não obstante, as duas observações são justamente feitas, enquanto concernam apenas ao que é contrário e que por isso não pode subsistir. Aquele a partir deste, e este a partir daquele. Consequentemente, afirmando-se que o iletrado se gerou, o letrado, ou que o iletrado produziu o letrado. Eis a razão por que se diz com efeito ter a partir do homem iletrado sido gerado o letrado, assim como o homem iletrado gerou o letrado. Contudo, muitas vezes ser gerado pode ser tomado segundo várias acessões. A saber, tanto é aquilo que é gerado absolutamente, aquilo que se torna por geração na coisa visada, sendo a geração absoluta apenas no sentido de o ser unicamente própria das substâncias, sendo particularmente evidente para as demais coisas a necessidade de um sujeito, a saber, o que é precisamente gerado, sendo com efeito assim gerados a quantidade, a qualidade, a relação, o tempo, o lugar, enquanto dados relativos a um certo sujeito, já que só a substância pode ser tomada como sujeito
de nenhuma outra coisa senão de uma apenas. Do mesmo modo que tudo o mais se diz ser da substância. Todavia, tudo aquilo que é absolutamente provir de um sujeito determinado torna-se, por si mesmo, evidente em qualquer pesquisa. Com efeito, existe sempre uma certa coisa, que é sujeito, a partir da qual se produz a geração, como nos animais e nas plantas, a saber, a partir da respectiva semente. Além disso, as gerações absolutas verificam-se por transformação, tal como a estátua do bronze, ou por acrescentamento, tal como aquelas coisas que crescem, seja por redução, tal como o Hermes talhado na pedra, seja por composição, como uma casa, seja por alteração, como aquelas coisas que se alteram, segundo a sua própria matéria. Não obstante, resulta evidente que todas estas produções se geram a partir dos seus respectivos sujeitos. Assim sendo, depois do que se afirmou, verifica-se que tudo o que foi gerado é composto, havendo por um lado a coisa que é gerada e, por outro, aquilo em que ela se torna por geração, e ainda aquilo que o pode ser segundo ambos os sentidos. Com efeito, tanto se trata do sujeito quanto do seu próprio contrário. Por conseguinte, afirmo ser o iletrado, neste caso, o contrário, enquanto o sujeito será homem, sendo a concernente a ausência de figura, de forma, de ordem o contrário. O bronze, a pedra ou o ouro serão sujeito. Assim, torna-se claro que caso haja, quanto às coisas naturais, causas e princípios, primeiros elementos, a partir dos quais tomam aquelas o ser, e com as quais são geradas. E isso não por acidente, havendo antes cada uma de o ser, segundo o que a define em relação à substância. Assim sendo, verifica-se que os elementos de tudo o que é gerado consistem no sujeito e na forma. O homem letrado é, de certo modo, composto a partir do homem e do letrado, já que assim se hão de resumir os ditos conceitos da coisa aos seus respectivos elementos. Resulta evidente que as coisas geradas têm a sua geração com base nesses tais princípios. Todavia, o sujeito é um certo tal quanto ao número, dois quanto à forma, visto serem o homem, o ouro ou a matéria, na generalidade, unidades numeráveis. Sendo ele, sobretudo, o indivíduo particular e, de modo nenhum, elemento da geração por acidente. É que a privação e a oposição pertencem ao gênero dos acidentes, sendo a forma uma, como a ordem, ou as belas letras, ou ainda qualquer outra coisa que seja desta categoria. Eis porque são com efeito os princípios em certo sentido, 2 e, no outro, 3. E ainda no outro, são os respectivos contrários, tal como se diz acerca do letrado e do iletrado, ou do quente e do frio, do harmonioso e do não harmonioso. Ou ainda num outro sentido, não o são, visto que não pode haver paixão recíproca entre os contrários. Todavia, esta dificuldade é, por sua vez, resolvida com a inclusão de um outro princípio,
o sujeito. Este, com efeito, não é um contrário. Por conseguinte, e de certa maneira, os princípios não serão mais numerosos do que os seus contrários, para além de serem, consoante se possa assim dizer, dois quanto ao número. E, no entanto, já não serão mais dois absolutamente, mas antes três, como consequência da diferença a existir entre as suas respectivas essências, visto serem tanto o homem quanto o iletrado, diferentes em relação à sua essência, tal como o informe o é em relação ao bronze. Assim falou-se acerca do número dos princípios, respeitantes as coisas naturais, dependentes da geração e de qual seja a causa desse número, sendo ainda evidente quão necessário será um determinado sujeito para os contrários, e que estes contrários deverão ser dois. Contudo, e por motivo diferente, tal não será necessário, já que um dos contrários há de sempre bastar quanto à sua presença, e nunca quanto à sua ausência, para que aconteça a respectiva mudança. Relativamente à natureza tomada como sujeito, torna-se ela conhecida por analogia. Com efeito, trata-se da dita relação entre o bronze e a estátua, ou entre a madeira e o leito, ou ainda, de maneira geral, entre a matéria ou o informe e aquilo que possui forma, como sendo anterior à recessão ou à posse de forma. É nisso, enfim, que precisamente reside o elo a unir a matéria à substância, ao indivíduo particular, a saber, ao ser. Por conseguinte, é a matéria um dos princípios, embora sendo desprovida de unicidade, sem que constitua forma alguma de existência do indivíduo particular. É que aquilo em que consiste a forma é outra coisa, sendo por sua vez o seu contrário, a respectiva privação. Acabou-se, então, de referir em que sentido são dois, e a que se deve virem a ser mais do que dois. Assim sendo, explicou-se, portanto, que só os contrários poderiam ser princípios. Depois, que seria necessário haver qualquer outra coisa enquanto o sujeito, sendo por isso três os princípios. De seguida, e após aquilo que acabou de ser elucidado, resulta claro qual será a diferença entre os contrários e qual a relação entre os princípios e o sujeito. Todavia, saber se é a forma ou o sujeito a constituir a substância permanece, no entanto, ainda por esclarecer. Não obstante que são três os princípios, ou de que modo serão efetivamente três, ou ainda qual a sua modalidade de ser, tal redunda por demais ser evidente. Enfim, que fique assim estabelecido quantos são e qual a natureza dos princípios. 8. Assim, pode, então, e apenas nisso, dar-se solução aos problemas dos antigos. É precisamente aquilo que se nos impõe agora demonstrar. Com efeito, aqueles que primeiro se dedicaram à filosofia, ao buscarem a verdade e a natureza dos seres, foram como que induzidos a enveredar por um caminho mau e inábil. Havendo, e em conformidade com a sua postura, ser algum de vir a ser gerado ou destruído, em virtude de aquilo que é gerado,
o dever ser necessariamente, a saber, a partir do ser ou do não ser, sendo consequentemente impossíveis ambas soluções. É que, posto isso, o ser nunca poderá ser gerado do não ser, visto já antes existir, nada podendo, consequentemente, ser gerado a partir do não ser, visto faltar algo que avenha o sujeito. Além disso, a partir de tal postura, e agravando as suas respectivas consequências, chegam eles ao ponto de pretender não existir a multiplicidade, apenas existindo o ser em si próprio. Eis, pois, quais foram os seus motivos para sustentar tal tese. Pelo que nos toca, pelo contrário, afirmamos ser o ser, ou o não ser, o ponto de partida da geração, ou então, o sujeito de uma ação ou de uma paixão, ou ainda aquele a concernir uma tal geração visada. Do mesmo modo, assim também, afirmamos acerca do médico, enquanto sujeito de determinada ação ou paixão, ou então, como origem de determinada existência ou geração. Por isso, caso o sentido deste último exemplo seja duplo, é evidente que tanto no que concerne ao agir, quanto no que toca ao sofrer, valerá o mesmo, enquanto concernentes ao ser e dele provenientes. Destarte, temos o médico que constrói uma casa, não como médico, mas antes como construtor, tal qual, ao tornar-se branco, não será enquanto médico, mas antes enquanto preto. Do mesmo modo, por conseguinte, que vem a curar ou a perder a sua faculdade de curar como médico. Afirmamos, pois, que é principalmente o médico a exercer ou a sofrer a ação de tal coisa, ou que, por outro lado, tal coisa provém do médico. Isso quando, enquanto médico, vem a passar por algo, ou vem a tornar-se, por geração, em tal coisa, a saber, médico. Vendo-se claramente que o fato de vir a ser gerado a partir do não ser, significa que será o não ser como tal, devido a não se ter procedido a tal distinção. Ter-se-ão eles equivocado, tendo-os este erro induzido a esta outra enorme monstruosidade. Acreditaram eles, e com efeito, jamais alguma outra coisa pode ser gerada, ou ter existido, ao suprimir-se a sua própria geração, isto é, ao ser ela mesma. Quanto a nós, apenas diremos que não existe geração alguma que possa ter absolutamente provindo do não ser, quer dizer, senão por acidente. Com efeito, a partir da privação, a qual em si mesma corresponde ao não ser, e sem o qual poderá vir a subsistir, será eventualmente gerada uma coisa qualquer. Portanto, neste caso, causará algum espanto não ser possível admitir que determinada geração tenha sido produzida a partir do não ser. Do mesmo modo, por conseguinte, geração alguma, ou ser algum, nem mesmo que seja a partir do não ser, podê-lo-á, acaso não seja isso por acidente. E todavia, esta geração pode ser admitida no sentido em que o pode a dita geração do animal a partir do animal, ou a de tal animal a partir de tal animal, como por exemplo,
sucede com a geração. Suponha-se de um cão a partir do cão, ou do cavalo a partir do cavalo. Por um lado, e com efeito, um cão provém verdadeiramente não apenas de tal animal, mas ainda do animal que é, sem dúvida, embora nisso não o seja propriamente, como animal, visto o respectivo caráter intrínseco já existir. É que se, mediante a existência de certo animal, se deve produzir sem que o seja por acidente, tal não será, então, a partir do animal. Além de, no que concerne a um certo ser, tal não será a partir do ser, nem tampouco do não ser, porque antes afirmamos ser a partir do não ser, a significar que o não ser é entendido enquanto tal. Finalmente, adusamos não se ter suprimido o axioma de todas as coisas serem ou não serem. Por conseguinte, constituirá isto uma primeira elucidação enquanto a de uma outra vir, por seu turno, e visará a distinção das coisas segundo a potência, ou segundo o ato. Importa, sobretudo, agora, defini-la com maior rigor. Como já dissemos, é por esse modo que são resolvidas aquelas dificuldades que condicionavam esses tais pensadores a negarem justamente aquelas coisas que acabamos de mencionar. Por todas estas razões, equivocam-se de fato os antigos, ao investigarem acerca da geração e da corrupção, e de uma maneira geral, acerca da mudança. Isso em virtude de ser necessário averiguar em que consiste a própria natureza, para assim fazer dissipar o seu desconhecimento quanto a isso. 9. Essa foi a natureza, e por seu lado, outros tantos investigaram, ainda que de maneira não suficiente. Com efeito, em primeiro lugar, terão eles concordado ter a geração inteiramente acontecido a partir do não ser, alegando que Parmênides fala acertadamente. Depois afigura-se-lhes, posto ser numericamente uma, ser esta natureza em potência ainda uma e única. Todavia, aí, a questão será substancialmente diferente. Em nosso parecer, dizemos então serem a matéria e a privação coisas distintas, sendo uma a matéria, o não ser por acidente, ao passo que a outra, a privação, consiste no não ser por si mesmo. Uma, que é a matéria, aproxima-se do ser, sendo de algum modo substância, enquanto a outra, a privação, de maneira alguma poderá sê-lo. Assim, segundo aqueles, o não ser é tanto o grande quanto o pequeno, sem distinção alguma, enquanto o concebem no seu conjunto ou em separado. Por conseguinte, tal tríade redunda totalmente diferente da nossa. Com efeito, chegaram aqueles ao ponto de aventar haver nisso a necessidade de uma natureza que seja sujeito, dizendo que é, portanto, uma e mesmo que se refira a díade, denominando assim o grande e o pequeno. Tal será, no entanto, uma única e mesma coisa. Ignoram com efeito o outro princípio. Na verdade, a causa coeficiente, a subsistir enquanto forma gerada das coisas, assemelha-se a uma mãe, parecendo não o ser com aquilo que lhe é contrário. Por outro lado, porque se revela um agente do mal,
frequentemente de modo nenhum, já que perante um termo divino, bom e desejado, haverá, assim o dizemos, sempre algo que, inversamente, lhe é contrário. Além disso, temos ainda o que é feito de tal modo que, por sua própria natureza, tenda para o ser e o desejo de a isso aspirar. Então, segundo aqueles, sucede vir a aspirar o contrário, pela sua própria corrupção. Por isso, a forma nunca poderá aspirar por si mesma, porque não existe falta alguma em si própria. Nem tampouco os contrários, já que os contrários tendem a aniquilar-se uns aos outros. Contudo, o objeto almejado consiste na matéria, tal como a mulher deseja o homem, ou o feio o belo, embora não seja feia em si mesma, mas antes por acidente. Assim como não deseja por si, mas antes por acidente. É ela gerada e corrompida, por um lado, e por outro, não o é. Assim sendo, consoante o que existe em si, corrompe-se por si mesma, dado que o que nela é corrompido consiste na privação. Havendo, quanto à potência, de não se corromper ela por si mesma, visto ser ela antes, e necessariamente, não gerada e incorruptível. Na realidade, se fosse ela efetivamente gerada, haveria, então, um sujeito primeiramente, enquanto elemento subsistente, a partir do qual haveria ela de ter sido uma vez gerada. E, contudo, é nisto que consiste a sua própria natureza. Ela que já é antes de o ser. Com efeito, denomino matéria o primeiro sujeito a subsistir em cada coisa, a partir do qual se é gerado por princípio soberano e nunca por acidente. Ao supor-se, por outro lado, que ela se corrompe, será ainda segundo esta acessão, que ficará finalmente condicionada, de maneira que será necessário ser já corrompida antes que se corrompa. No que respeita ao princípio formal, saber se é ele um só ou múltiplo, qual a sua natureza, ou naturezas, tal há de ser reportado em conformidade com o fato de aqui haver a filosofia primeira de lhe providenciar uma definição determinada, já que até ao momento o colocaremos de lado. Quanto às formas físicas perecíveis, delas falaremos em investigações posteriores. Eis, pois, como foi por nós estabelecida a existência dos princípios, qual a sua natureza e seu respectivo número. Além de, precisamente agora, prosseguirmos a nossa discussão, meneando-a segundo um ponto de partida diferente.